Fala, tropinha, beleza? Começando pra vocês o sexto episódio do modo carreira na Ponte Preta no Soccer Manager 2022 e hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí a tática que eu tô usando aqui na Ponte nesse modo carreira. Então fica até o final aí do vídeo pra você pegar ela, acompanha também as partidas que estão insanas. Então, pra fortalecer, deixa o likezão aí embaixo, também se inscreve no canal, galera, que é muito importante, e não esquece de ativar o sininho pra você não perder o próximo episódio. Então é isso aí, família, tamo junto e vambora para o vídeo. Vamos nessa, rapaziada, começando o sexto episódio aqui pra vocês do modo carreira na Ponte Preta. E logo de cara já vou mostrar pra vocês aí o calendário, né? Mas primeiro mostrar as partidas do episódio passado. Se você não viu, vai lá, passa lá, acessa aí a playlist do modo carreira. O primeiro jogo vencemos aí do Criciúma 3-1 na Copa do Brasil, jogo de ida. Depois perdemos pro Goiás 2-1 no Brasileirão. Esses dois jogos aí eu não consegui pegar porque deu um bug aqui no telefone. Depois vencemos do Vila Nova por 1-0. Empatamos em 0-0 contra o Criciúma aí na Copa do Brasil, né, no jogo de volta, e passamos de fase. No outro jogo aí, vencemos o Botafogo por 1-0, jogo importantíssimo. Vencemos também o CRB 4-1, uma goleada nossa aí. Empatamos 1-1 contra o Confiança, vencemos de 2-0 o Sampaio Corrêa, 2-0 também no Brasil de Pelotas e 1-1 contra o Londrina. E agora nesse vídeo aí pra vocês, né, vamos pegar o Cruzeiro na primeira rodada, né, vamos dizer assim, do segundo turno. Depois vamos pegar o Vasco, Náutico, Brusque e por último aí o Vitória. Então nesse vídeo aí só vai ter 5 partidas rápidas só do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá então, família, partiu aí, sem muita enrolação, para a 20ª rodada do Brasileirão. Cruzeiro contra Ponte Preta, esse jogo vai ser no Mineirão, vamos jogar fora de casa dessa vez. E vai ser jogo difícil, mano, vai ser jogo duro, vai ser jogo complicado, porque o Cruzeiro também tá lutando pela parte de cima da tabela. Então, 3 pontos aí seria muito importante na nossa caminhada. Vamos tentar vencer, claro, mas vamos acompanhar aí o resultado dessa partida. Fim de papo, rapaziada, 1 para o Cruzeiro, 1 também para a Ponte Preta. Ficou tudo empatado aqui no Mineirão. Os gols da partida foram marcados pelo Marcelo Moreno, pelo lado do Cruzeiro, aos 12 minutos, e o Iago empatou aos 19. Então foram os 2 gols aí, bem no começo da partida, que deu ponto final. O homem do jogo foi o Rômulo Caldeira, jogador aí do Cruzeiro. Na posse de bola, 48% para o Cruzeiro contra 58% da Ponte. Nas finalizações, 13 contra 9. Em chutes a gol, 7 contra 3. Foi uma partida melhor aí pro Cruzeiro, né? Teve mais chances, mas no final a partida ficou empatada. Pra Ponte, um bom resultado, um empate importante fora de casa. Classificação na tela para vocês da 20ª rodada da Série B. O Coritiba é o primeiro com 45 pontos, em segundo vem a Ponte com 42, CSA está em terceiro com 41 e fechando o G4 Goiás com 40 pontos. Então, por enquanto, esses seriam os times que subiriam para a Série A. E aproveitar, mano, chegamos aqui na 20ª rodada. Vamos ver agora aí a classificação da Série A. O primeiro é o Flamengo com 45 pontos. Em segundo temos o Atlético Mineiro com 44. Palmeiras em terceiro com 39. 38 Corinthians em quarto. Grêmio está em quinto com 36. E na sexta colocação, fechando o G6, Internacional também com 36 pontos. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, Bahia abre aí a zona com 13 pontos. Atlético Goianiense com 11. 11 também tem a Chapecoense e o lanterna da Série A é o Sport Recife com apenas 8 pontos. Bora que bora, rapaziada, para a próxima partida, 21ª rodada, Ponte Preta contra Vasco da Gama. Vamos jogar aí dentro de casa, no Moisés Lucarelli. E cara, o Vasco venceu lá no primeiro turno e vamos tentar agora o troco nessa partida. Uma partida importantíssima, jogo direto, vale aí 6 pontos essa rodada. Então vamos pra cima tentar vencer esse jogo direto. Fim de papo, galera, infelizmente não deu. 0 para a Ponte, 1 para o Vasco da Gama. Perdemos aí dentro de casa, mano, mais uma vez perdendo para o Vasco. Foi apenas 1-0 o gol aí do Andrés Leite, jogador do Vasco, camisa 10, marcou aos 20 minutos. E o Vasco ficou com um a menos aí desde 29 minutos do primeiro tempo e não conseguimos vencer, mas tudo bem. O melhor do jogo aí foi o Léo Matos, lateral direito do Vasco. Na posse de bola, 45% para a Ponte contra 55% do Vasco da Gama. Nas finalizações, 10 contra 7. Em chutes a gol, 3 contra 2. Então, vitória do Vasco, infelizmente, não conseguimos vencer.
Classificação na tela para vocês da 21ª rodada, o Coritiba segue líder ainda com 45 pontos, em segundo agora está o CSA com 44, a Ponte cai para a terceira colocação com 42 pontos e justamente o Vasco aí que venceu a gente agora nessa rodada, o Vasco assume a quarta colocação fechando o G4 da Série B com 41 pontos. Partiu para a 22ª rodada, vamos lá agora rapaziada, Ponte Preta contra Náutico, mais uma vez jogando dentro da nossa casa, então não podemos perder galera, de jeito nenhum mano. Agora vamos aí com o nosso time titular e um pouquinho da nossa variação da nossa tática, então vocês vão percebendo aí durante as partidas as nossas variações táticas de posição dos jogadores. Vamos lá, times prontos, bora para a partida. É isso rapaziada, vitória da Ponte Preta, 2 para a Ponte, 1 para o Náutico e vitória boa rapaziada, voltamos aí ao caminho das vitórias nesse episódio. Mas primeiro aí o Náutico marcou com o gol do Murilo aos 9 minutos, depois viramos com o Matheus Jesus aos 14 e Ribamar aos 52 minutos no segundo tempo. Então conseguimos aí essa boa vitória de virada. O homem do jogo aí foi o nosso lateral direito, Norberto. Na posse de bola, 48% para a Ponte contra 52% do Náutico. Nas finalizações, 8 contra 7. Em chutes a gol, 6 para a Ponte e 2 para o Náutico. Então essa aí foi a partida, galera. Muito bom retomar o caminho da vitória aí. Mais 3 pontos na conta. Vamos ver agora a nossa classificação da Série B. Tá aí galera, a classificação na tela para vocês. Coritiba é o primeiro, é o líder da Série B com 48 pontos, CSA vem em segundo com 45, a Ponte também tá com 45, conquistou mais 3 pontos aí nessa vitória, e fechando o G4 o Vasco da Gama com 44 pontos. Cara, essa Série B tá demais, mano, tá uma batalha insana galera, a toda rodada tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Agora sim família, vou mostrar para vocês aí agora a nossa tática aqui do modo carreira da Ponte Preta no Soccer Manager 2022. Mas já vou adiantando aí para vocês que essa tática aqui não é a tática oficial, mano. Eu tô mudando aí aos poucos, mas vocês pediram muito para mostrar a tática, então eu vou mostrar aí para vocês. Então vocês vão observando também a função dos jogadores, ó, na defesa ali, ó, destruidor de jogo, lateral atacante. No meio você pode botar um médio combativo, um médio costa a costa, um organizador de jogo, tá tudo ok. Nas pontas eu uso o Luca como extremo e o outro jogador ali na direita como organizador avançado. Lá na frente eu boto um referência ou 2 referências ou então um finalizador. Aqui nas instruções da equipe o capitão é o Dedé, batedor de pênalti é o Luca, nas faltas eu coloquei o Iotun pelos 2 lados e nos escanteios o batedor é o Luca. Aqui na tática rapaziada, em geral a amplidão é mais estreito, mentalidade muito ofensivo, ritmo rápido e criatividade aventureiro. No ataque, os passes são variados, ataque variado também, avançados, levar a bola até a área e jogo amplo, jogar cruzamentos. Eu coloquei assim por causa do Ribamar, que é um jogador referência. E por último, na defesa, rapaziada, a pressão é todo campo, desarmes duro e linha defensiva normal. Essa tática aí eu tirei da base aí daquela tática 3-4-3 que eu fiz lá no Chelsea, mano. Então basicamente é a mesma coisa, só muda ali no ataque algumas coisas variado. E é isso, rapaziada, mas essa tática aí sofre algumas alterações e conforme aí for alterando, eu trago o vídeo para vocês. Bora que bora família para mais uma rodada da Série B, 23ª, agora vamos jogar fora de casa, Brusque contra Ponte Preta e precisamos vencer de qualquer jeito para subir cada vez mais aí no G4 da Série B e tentar a liderança, tá próxima, mas quem sabe a gente consegue ser líder nesse episódio ainda. Então é isso, vamos lá ver o resultado da partida. Cara, olha isso rapaziada, olha essa partida, 0 para o Brusque, 0 também para a Ponte Preta. Esperava muito uma vitória em cima deles, que é um time que é um pouco fraco, né, tá lutando pela parte de baixo da tabela, mas o goleirão deles fechou tudo, mano, o Zé Carlos aí, goleiro do Brusque, fechou tudo, agarrou até pensamento e a Ponte não conseguiu fazer o gol. Aí na posse de bola o Brusque ficou com 40% contra 60% da Ponte, nas finalizações 5 contra 20, em chutes a gol 1 contra 10, amassamos, tivemos 7 escanteios, mas o goleiro do Brusque pegou até pensamento, não deu e vamos levar apenas 1 ponto para casa. 23ª rodada concluída, o Coritiba segue líder com 51 pontos agora, CSA em segundo com 48, o Vasco assume a terceira colocação com 47 e o Cruzeiro entra no G4 com 46 pontos. A Ponte sai e volta para quinto também com 46 pontos, mano. Saímos do G4, vamos tentar retomar aí na próxima rodada.
Tropa, vamos chegando aqui agora na Sul-Americana, quarta de finais. Fluminense vai pegar o News Old Boys, La Equidad vai pegar o Huachipato do Chile, Corinthians contra Ceará e Atlético Nacional da Colômbia contra Atlético Goianiense. E aqui na Copa Libertadores da América, quarta de finais também, São Lourenço e Santos, Grêmio e Flamengo, América Mineiro e Palmeiras, River Plate e Boca Juniors. Já bota aí nos comentários quem você acha que vai passar para as semifinais. Vem com a gente, rapaziada, vamos lá para a 24ª rodada do Brasileirão da Série B. Ponte Preta e Vitória, mais uma vez jogando dentro da nossa casa, cara. Temos que vencer de qualquer jeito, estamos em quinto colocado e precisamos terminar esse episódio pelo menos no G4. A Ponte Preta vai para o jogo com a equipe titular, formação inicial, só o goleiro lá que vai ao reserva, mas não podemos perder de jeito nenhum, o Vitória está lutando pela parte de baixo da tabela. Vamos tentar vencer em busca dos 3 pontos. Ah, galera, eu não acredito nisso, mano. Derrota da Ponte Preta, 1 para a Ponte, 2 para o Vitória. O Vitória venceu. Cara, inacreditável, rapaziada. Era uma vitória aí que a gente precisava muito, ainda mais jogando dentro da nossa casa, mas infelizmente perdemos para o Vitória. Primeiro eles começaram marcando com o Dinei aos 18 minutos, depois empatamos com o Iago aos 35 e no segundo tempo o Alan Santos fez o gol da vitória do Vitória. Então ele mesmo, né, fez o gol da vitória e foi o melhor da partida no lado do Vitória. Nas estatísticas da partida, posse de bola 55% para a Ponte contra 45% do Vitória. Nas finalizações 14 contra 13. Em chutes a gol ficou empatado 5 para cada lado. Infelizmente não conseguimos, esse episódio foi muito ruim em questão de resultado. Vamos acompanhar agora a classificação final. A tabela da Série B está na tela para vocês e o Coritiba vai terminando o episódio em primeiro, 24 jogos e 51 pontos. O Cruzeiro está em segundo com 49 pontos, 49 também está o CSA em terceiro e o Vasco da Gama vem fechando o G4 da Série B com 48 pontos. O Goiás está em quinto ali com 47 e a Ponte Preta estacionou aí na sexta colocação com apenas 46 pontos. Então estamos aí a 2 pontos da quarta colocação, né, ali do Vasco, que está abrindo o G4, e estamos a 5 pontos do líder Coritiba. O nosso acesso está perto, mas o título vai ficando cada vez mais longe. Aqui na artilharia, o Ciel é o artilheiro da Série B, com 16 gols em 22 jogos. Ele é jogador do Sampaio Corrêa e o outro jogador do Sampaio Corrêa, o Aguiar, é o melhor em assistências. Ele deu 11 assistências em 21 partidas aqui na Série B, no modo carreira da Ponte Preta no Soccer Manager 2022. Show de bola, rapaziada, chegando ao final de mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui não foi tão bom, galera, perdemos muitos jogos, empatamos muito também e caímos um pouco aí na tabela da classificação da Série B. Mas vamos tentar vencer aí os próximos jogos no próximo episódio e quem sabe assumir a liderança da Série B. E sobre a tática, mano, essa tática aqui não é definitiva ainda. Eu testei algumas e essa foi a melhor que eu achei. Mas pode ser que no futuro da série eu troque de tática. Então, se eu mudar aí de tática no futuro na série, eu trago outro vídeo para vocês mostrando essa tática. Então se inscreve no canal, galera, se você gostou desse vídeo. Se você gostou da tática, embora a gente tenha perdido muito nesse episódio. Se inscreve no canal, família, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta de 5K ainda nesse ano de 2022. Estamos muito perto, rapaziada. E também não esquece de ativar o sininho para você não perder o próximo episódio dessa série. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.